O presidente do Senado e o presidente da Câmara perceberam aí que o Lula conseguiu aí dar um checkmate no golpismo deles. Então eles estão aí meio que de mãos atadas em muitas coisas. Eles estão pensando e se reunindo aí, fizeram isso durante todo o final de semana, para pensar em como que eles vão retalhar o governo e o STF sem peitar os dois. Porque eles sabem que se peitarem Lula ou STF, a coisa vai ficar feia. A primeira pancada aí do Lula veio numa reunião que ele teve com vários ministros do STF e logo após essa reunião, o Flávio Dino recebeu ali, ele já tinha um pedido que ele tinha recebido de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o orçamento secreto. Acontece que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco passaram a fazer aí um balcão de negócios com algumas emendas que o governo é obrigado a pagar e eles estão refazendo o orçamento secreto deles ali. E não tem nem como o governo não pagar, porque o governo é obrigado a pagar essas emendas. Então, Flávio Dino já pediu ali explicações aos dois. Já passaram 8 dias, eles têm aí uma semana para dar uma boa explicação do que eles estão fazendo. Isso pode virar uma mega investigação que vai pegar os dois em cheio. Já falei disso aqui essa semana. Aí, para piorar, eles tiveram outra derrota no STF, porque eles aprovaram, os dois, Lira e Pacheco, com a bancada bolsonarista, a desoneração da folha salarial para 17 setores. Esqueceram, aí a imprensa não fala, porque os maiores patrocinadores da imprensa são esses que vão ter aí impostos perdoados, e isso custa pelo menos 10 bilhões de reais aos cofres públicos, ou seja, alguns poucos empresários vão deixar de pagar bilhões em impostos. Eles falam que são mais de 10 mil empresas beneficiadas, só que são ali algumas poucas empresas que vão ganhar aí mais de 80% do benefício aí de mais de 10 bilhões. Então, que coisa, são justos patrocinadores da Globo, da Folha, do UOL, Band, Estadão, etc, etc. Aí você vê, pô, que coisa. Por isso que eles estão quase sempre do lado errado, né? Quase todos os jornalistas desses veículos estão sempre do lado errado, né? Estão ali contra o governo e dessa vez até a favor dos bolsonaristas. O Lula recorreu, o Zanin soltou uma liminar a favor do governo Lula e o Lula conseguiu um 5-0 já no STF. O ministro Fux pediu vistas, só que enquanto ele pede vistas, segue a decisão do governo Lula e do Zanin. Segue aí desonerada a folha. O Pacheco foi para cima, falou um monte, só que no meio disso, o que está acontecendo é o seguinte: o bolsonarismo está em pânico, porque eles foram avisados aí por seus advogados de que as investigações estão acabando e que eles devem ser indiciados aí nos próximos 45 a 60 dias. Então eles estão em pânico. Por quê? Porque eles estão com medo, os que têm foro privilegiado estão com medo que gente graúda sem foro privilegiado vá presa nas próximas semanas e que esse pessoal comece a delatar quem tem foro privilegiado. Eles também estão com medo porque eles sendo indiciados, eles serão muito em breve denunciados pelo Ministério Público, ou seja, pela Procuradoria-Geral da República. E aí, eles se tornam réus. Eles se tornando réus, o processo na STF tem tudo para ser rápido, tem tudo para, entre eles se tornarem réus e serem condenados, isso aí passar no máximo um ano e meio. Quer dizer o seguinte, quer dizer que na próxima eleição eles já serão ficha suja. Então esse pessoal está chegando aí, completaram um ano de mandato e é capaz que eles não consigam completar 4. Porque aí quando estiver entrando no 3º ano de mandato, eles já serão ficha suja. Alguns vão perder o mandato, outros podem até continuar com o mandato até a eleição e não vão conseguir ser candidatos. Eles sabem que no dia 1º de fevereiro de 2027 é o dia limite para que esses parlamentares, estou falando dos parlamentares, não do Bolsonaro ainda, que ele não tem foro, ele pode ser preso a qualquer momento, hoje, amanhã, depois, mas os parlamentares sabem, esse é o dia limite, desse dia não passam, eles serão presos. Nicolas, Geyer, etc, etc, porque eles vão perder o mandato. Foi o mesmo com o Daniel Silveira, ele ficou todo pimpão, não sei o que, bererê, barará, peitando o STF. Chegou o dia 1º de fevereiro, meia-noite ele perdeu o mandato. 5h50 da manhã ele já estava algemado. A polícia chegou na casa dele por volta das 5h40, ele tentou ali fugir um pouco, a polícia agarrou, ele já estava algemado. 5 horas e 50 minutos depois ele perdeu o mandato. Os bolsonaristas sabem, os poucos que conseguirem se segurar no mandato até lá serão presos. Por isso, nessa semana vimos aí um show de horrores. Eu mostrei aqui aos risos o Nicolas Ferreira completamente desesperado. Nem mostrei, mas o Gustavo Guerra também, eu vou mostrar um trechinho dele aqui, estava desesperado. O Malafaia sumiu, o Malafaia não tem foro, o Malafaia sumiu. Depois que ele viu o fiasco do que aconteceu, eu falei aqui, olha, o Malafaia, ele estava ali divulgando o vídeo da fala dele na manifestação lá do dia 21 de abril,
ele estava divulgando isso como louco, ó. O vídeo ele publicou no dia 23 de abril, tá? O vídeo teve até o momento 26.408 visualizações. Só que o canal do Malafaia, vamos lá, Silas Malafaia, ele tem 1,86 milhões de inscritos, quer dizer, nem 27 mil visualizações. Quem acompanha aqui o Plantão Brasil, os meus vídeos, sabe que a gente consegue isso em 1 hora, às vezes em 2 horas já tem isso aí. E o Malafaia, com todo o alcance dele, não está conseguindo, porque os bolsonaristas não querem mais. Então o Malafaia tirou o time de campo, tá? O Malafaia parou de atacar o Alexandre, parou de atacar todo mundo, soltou notinha na mídia dizendo que talvez não tenha mais manifestação pelo Bolsonaro. Aí soltaram também uma notinha na mídia dizendo que o Bolsonaro é que rechaçou, o Bolsonaro rejeitou a ideia de uma manifestação em Brasília, porque ele tem medo que ele seja preso, e que se fizer uma próxima vai ser em Joinville, porque tem sempre um evento lá em junho, que tem lá, no ano passado ele fez a mesma coisa em Joinville, é um evento que tem shows sertanejos, e aí vão lá 2, 3, 4 mil pessoas, ele pode tirar uma foto legal, mesmo sabendo que vai pouca gente, porque pelo menos 2, 3 mil, 4 pessoas vão lá, se conseguir mais gente, ótimo, se não, vai ser uma foto parecida com a do ano passado, sendo que as pessoas vão lá para ver sertanejo, não vão lá para ver o Bolsonaro, essa é a estratégia que ele está usando. Pois bem, olha só o que o Gustavo Guerno, isso aqui foi durante a semana, aí na sexta-feira à noite, foi que bateu o desespero forte aí, eu vou te mostrar aqui a fala do Gustavo Guerno. Olha, alerta, agora não é só de gritaria não, alerta para boca suja, viu? Tirem as crianças da sala, peço desculpas aí já pela fala do deputado Gustavo Guerno. O Lula não consegue do jeito que ele quer as coisas, ele vai no STF, porque sabe que o STF enfia a piroca no Pacheco e o Pacheco aceita numa boa. É isso, aceita numa boa. Mole não consegue defender a casa a qual ele é o presidente. E essa inércia dele, incapacidade de reação, transformou o Congresso brasileiro numa entidade figurativa. Só se passa coisas ali de baixa relevância. Se for de alta relevância, o STF é que vai decidir. Ao ponto do Gilmar Mendes dizer, eles que votem a PEC da antidrogas aí, quem vai decidir somos nós. Pacheco, toma vergonha na sua cara, irmão, um homem da sua idade. Se transformar num capacho do PT, do Lula, dessa facção criminosa. Capacho, me desculpa, mas eu não falo isso como ofensa, não. Mas as suas atitudes são atitudes de um capacho. Será que tá com o rabo preso? É isso que tá acontecendo? Tem alguma coisa que estão usando contra você? Porque não é possível essa inércia, essa inação. Que vergonha. Quando o Lula não consegue do jeito que ele quer as coisas, ele vai no STF, porque sabe que o STF enfia a piroca no Pacheco e o Pacheco aceita numa boa. Eu até repeti esse comecinho aí, porque acho que tem gente que não acreditou na vulgaridade aí do deputado. Pois bem, agora ele disse que o Rodrigo Pacheco é capacho do Lula e aí insinuou que tem o rabo preso. Eu passei a semana mostrando como o Lula deu um checkmate no Pacheco, que está até agora sem saber de onde veio, qual é a placa do caminhão que atropelou ele. Assim que está o Pacheco, ele foi atropelado aí. Pacheco passou a semana inteira batendo boca via imprensa, e ele sabe que nisso a imprensa vai dar toda a razão para ele, porque a imprensa, os patrocinadores da imprensa quem quer essa bolada, porque ele colocou mais, ele e os bolsonaristas colocaram mais uma pauta-bomba contra o Lula recorreu ao STF e ganhou. E aí não está valendo a desoneração da folha. A imprensa quer, porque obviamente a imprensa quer essa desoneração que vai dar bilhões para os maiores patrocinadores e a imprensa leva a sua parte, não pense que não leva quando eles pagam aí publicidade acima do valor de mercado para eles. Só que aí o Pacheco foi lá, falou que o governo Lula é desmoralizante, falou que se o governo Lula está em um lado, ele está sempre do lado antagonista, ou seja, falou que ele se colocou como rival do Lula, o Pacheco, do governo Lula. Reclamou, olha, quando o governo Lula faz alguma coisa que o Congresso não quer, o Congresso entra no STF. Quando o Congresso faz algo que o Lula não quer, o Lula entra no STF, é assim que funciona. E aí, ele quer que o Lula não entre. Aí bateu boca lá, falou mal do advogado-geral da União. Quer dizer, enquanto o Pacheco está comprando a briga dos bolsonaristas para tentar, e olha, essa é uma que até tem apoio de parte da imprensa, de quase toda a imprensa, para tentar colocar pautas-bomba, para diminuir a popularidade do Lula, e olha, isso foi acordado entre eles em reunião. O Pacheco está fazendo exatamente a cartilha que o bolsonarismo pediu. Os bolsonaristas estão detonando ele. O Nicolas Ferreira, eu mostrei aqui essa semana, chamou o Pacheco de covarde ali para todo mundo. Eu mostrei o Geyer falando, o Nicolas tinha discursado logo antes dele. Aí depois o outro vai lá e fala, olha, o STF passa a pi no Pacheco. Ele fala, meu...